Quando uma pessoa se forma em comunicação social, ela tem grande chance de trabalhar em comunicação nas empresas. Nem que seja só uma experiência rápida. Isso porque é uma das áreas que mais tem vagas para esses profissionais. E dentro da comunicação organizacional existem muitas atividades. São o que chamamos de esferas da comunicação organizacional, que eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal. Dá uma olhada no link do card aqui em cima ou também aqui embaixo na descrição, depois de assistir esse vídeo até o final, para entender. E para aprofundar esse tema de comunicação empresarial, que muita gente me pede nos comentários, eu vou explicar de maneira bem simples e resumida o que é comunicação institucional. Então deixa seu like se é um assunto que te interessa e fica aí para entender tudo comigo. Olá, querida pessoa! Seja muito bem-vinda ao canal Aqui Tem Comunicação. Eu sou a Eliane e eu vou te contar tudo sobre uma área que é muito importante para empresas e organizações de todos os setores e tamanhos. A comunicação institucional é obrigatória para qualquer empresa que queira garantir sucesso nesse mundo cada vez mais competitivo. E a razão disso é muito simples. A comunicação é e sempre será uma ferramenta estratégica para o crescimento sustentável de qualquer marca ou negócio. Ou seja, quem consegue transmitir mensagens de maneira clara e consistente e de quebra, criar vínculos reais com o público, ganha a maior fatia do bolo do mercado. Ficou confuso? Calma, vamos por partes aqui. Vamos começar deixando claro o que é comunicação institucional. E para isso você precisa ter em mente que a maior responsabilidade dessa esfera da comunicação organizacional é fortalecer a identidade da empresa, tanto para o público interno como externo. Isso inclui colaboradores, investidores, clientes, o próprio mercado e até a sociedade inteira, se for interessante para a empresa. Sabe a missão, visão e valores das empresas? É justamente em cima deles que a comunicação institucional trabalha, como se fosse uma defensora dessas regras de gestão. Porque mesmo que a empresa use essas coisas só para deixar um quadro bonito na entrada, a essência é essa: fazer a gestão sempre dentro da missão, da visão e dos valores. E a comunicação institucional também é defensora dessas regras. Ela estabelece estratégias de comunicação que estejam dentro da filosofia da empresa. É ela quem organiza os diversos compostos de comunicação interna e externa para construir e manter uma cultura e imagem organizacional fortes em todos os sentidos. Resumindo, vou deixar aqui a definição de Gaudêncio Torquato sobre o que é comunicação institucional. A comunicação institucional objetiva conquistar simpatia, credibilidade e confiança, realizando como meta finalista a influência político-social. Utiliza, para tanto, estratégias de relações públicas, tanto no campo empresarial como governamental, de imprensa, publicidade, até as técnicas e práticas de lobby. Agora, para falar sobre os objetivos da comunicação institucional, eles são muitos e variam de empresa para empresa, mas alguns são bastante comuns. Eu vou resumir os 5 principais. O primeiro objetivo é construir uma imagem positiva para os mais variados públicos das empresas. Então, ela serve para transmitir credibilidade, confiança e responsabilidade social. Outro objetivo é estabelecer relações mais próximas com os públicos, tanto interno quanto externo. Aqui entram eventos, gestão de canais digitais e várias outras coisas. A comunicação institucional também é importante para informar e educar os públicos sobre ações e projetos das empresas de maneira transparente e apenas informações relevantes, porque assim fica mais fácil construir opiniões positivas sobre a organização. Além disso, também pode ser usada para fomentar o diálogo e usar isso para ajudar a empresa a crescer. Nesse caso, é preciso que a empresa fique aberta para ouvir sugestões, críticas, elogios e dar atenção real a isso tudo. Não vale guardar só na caixa de e-mail, colocar numa planilha. E o último objetivo mais comum é garantir o sucesso da empresa a longo prazo, porque boas estratégias de comunicação ajudam a fidelizar clientes, atrair novas oportunidades de negócios e a fortalecer a marca como um todo. Ou seja, qualquer empresa que dê atenção para a comunicação institucional terá um diferencial competitivo para se garantir no mercado por muito tempo. E eu falei bastante de públicos da comunicação institucional aqui, né? Mas quem são eles? O que comem?
Onde vivem? Esses públicos são todas as pessoas que fazem parte, interagem com a empresa ou são impactadas por ela. Pode ser clientes que consomem os produtos e serviços. Temos também os colaboradores ou funcionários das empresas que precisam se manter informados e engajados. Aqui entra a comunicação interna e o endomarketing, que também já gravei vídeo explicando. Vou deixar os links aqui na descrição para você assistir daqui a pouco. Além deles, como público da comunicação institucional, também estão os fornecedores, investidores, acionistas e todos que dão suporte para o negócio acontecer. E você também pode incluir a comunidade ou até mesmo a sociedade inteira como um dos públicos, que são as pessoas que sofrem impacto direto das ações das empresas. Aqui temos todas as ações e campanhas de comunicação voltadas para projetos sociais e para manter e divulgar a responsabilidade social da empresa. Em outras palavras, os públicos são quase infinitos e cabe a cada empresa descobrir e entender quem são essas pessoas para saber como se comunicar da melhor maneira. Agora, para ficar claro como funciona a comunicação institucional, você também precisa saber quais são as principais ferramentas e produtos de comunicação que você pode ter. Como sempre, cada empresa tem seu perfil e suas próprias necessidades, mas também é possível ter várias coisas em comum na maioria das organizações. Resumindo, as principais ferramentas são basicamente as mesmas que estão disponíveis para estabelecer uma boa comunicação organizacional. Então pode ser e-mail marketing, assessoria de imprensa, relações públicas, marketing padrão. Essas ferramentas geram produtos de comunicação e esses produtos são os materiais impressos, blogs, sites, intranet, anúncios, eventos, workshops, várias outras coisas. E tudo isso é dividido entre diversas áreas dentro da empresa, porque envolve questões jurídicas, financeiras e coisas internas também, que precisa ter o apoio do RH, por exemplo. Deu para entender tudo sobre comunicação institucional? Mesmo resumido assim? Me conta nos comentários aqui embaixo. E deixe suas dúvidas também. Se você tiver algo para finalizar, entenda que a comunicação institucional não é um departamento das empresas. É uma parte da comunicação organizacional, que envolve diversos departamentos que precisam trabalhar sempre dentro da missão, visão e valores da empresa. Mas muito mais do que isso, precisam conhecer a voz da empresa, precisam se comunicar de maneira integrada para sempre transmitir a mesma mensagem. Ou seja, ela não é sobre processos, mas sobre a filosofia do negócio e seus valores. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Aproveite para assistir outros vídeos relacionados a esse assunto aqui do canal. Na descrição aqui embaixo eu sempre deixo vários links que podem complementar o seu aprendizado. Já deixou o seu like? Se ainda não, aproveite e faça isso. Também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.